Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é ferramentas de qualidade e melhoria contínua. Tópicos a serem abordados nesta aula: definição de qualidade, gestão avançada de qualidade e sistemas e também ciclo PDCA, um exemplo de qualidade aplicada. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de compreender o que é qualidade, descrever a importância de uma técnica aplicada em qualidade e empregar o uso de ferramenta nesta área. Então, o que é definição? Vamos definir, então, o que é qualidade. Bem, essa definição ela não é nem um pouco simples, porque quando a gente vai falar de qualidade, existem algumas qualidades a serem aferidas. Primeira coisa que a gente precisa pensar dentro de um processo de qualidade, quando a gente fala qualidade de um produto, por exemplo, fala, olha, a sua máquina de lavar, o ferro de passar roupa, a sua televisão, o que é qualidade para você? Muito provavelmente você tem uma ideia sobre qualidade que parte do princípio, olha, se ela é boa, porque vai durar bastante, porque não vai me gerar nenhum tipo de problema, não vai ter nenhum tipo de interferência. Se eu estiver falando do ferro de passar roupa, é que ele esquente na medida que eu gostaria, que ele não pife de maneira muito rápida, que não dê nenhum tipo de problema técnico com ele, que tenha uma boa durabilidade. Então, quando a gente pensa na questão do custo-benefício, quanto eu paguei por aquilo que eu espero com relação a esse produto, tudo isso envolve aquilo que a gente chama de qualidade técnica. Esse é importante da gente pensar, sem dúvida nenhuma mas existe uma outra qualidade, que é a qualidade percebida. E a junção dessas duas é que faz com que um produto, de fato, seja reconhecido por seu consumidor de maneira mais efetiva e faça com que a empresa seja reconhecida como uma empresa que possui produtos de qualidade. Qualidade vai além só do produto, porque ela tem a ver também com o serviço, mas quando a gente está falando de qualidade percebida, não adianta eu ter um produto tecnicamente muito bom se também a população, de maneira geral, não a percebe como tal. Portanto, quando a gente está falando de qualidade, as questões são tão objetivas assim. Quando a gente está falando de qualidade dentro de uma empresa, a gente está falando de processos que sejam de qualidade. Como vocês viram na aula passada, a gente falou um pouco sobre as questões de certificações que visam trabalhar com qualidade. Então, quando a gente está falando de padronização de processo, é isso que eu estou falando com relação à qualidade. Criar um objetivo comum para aquela empresa, criar um padrão, ou seja, o nível de erro tem que estar dentro daquele padrão, o nível de acerto tem que estar dentro daquele determinado padrão, para fazer com que os produtos e os serviços que sejam ofertados ao mercado tenha esse determinado padrão, que seja reconhecido pelos seus pares, ou seja, pelos consumidores, como um padrão de qualidade. Quando a gente fala de gestão avançada do processo de qualidade, a gente pensa em sistemas relacionados a esse padrão de qualidade. A gente utiliza sistema para quê? Porque esse sistema ele vai munir a gente de informações para que a gente possa tomar decisões. Nesse sentido, os sistemas são de fundamental importância, sobretudo quando a gente está falando de processos logísticos. Por quê? Porque é por meio dele que todos os setores de uma determinada empresa terão informações objetivas a respeito dos processos pelos quais os produtos ou serviços passam e vai ajudar o gestor a tomar uma determinada decisão que pode afetar toda essa cadeia, todo esse processo. Portanto, sistemas eles são de fundamental importância em qualquer processo e, sobretudo, é importante dentro de uma cadeia logística do qual os gestores precisam tomar a decisão em tempo real para que uma linha de produção não pare, para que o produto chegue no tamanho certo, do jeito certo, no tempo correto, ao preço justo para o consumidor final. Quando a gente está falando de qualidade, sistemas de qualidade, a gente imune de informações aquilo que vem do mercado, o que é uma exigência do mercado, o que as pessoas estão querendo com relação a produtos e serviços. A gente alimenta esse banco de dados, esses bancos de dados são transformados em estratégias internas de produção desse produto e distribuição do mesmo, bem como também são transformados em histórico, que de alguma maneira vai fazer com que os gestores, no curto, médio e longo prazo, possam analisar os dados e fazer com que a empresa que tenha uma política de qualidade possa avançar nesse sentido. Quer dizer, ano a ano, verificando quais são os gaps principais, ou seja, quais são os problemas principais que ocorrem dentro de uma empresa e, de alguma maneira, possa suprir essas necessidades de problemas anteriores que eles não possam ocorrer no futuro. Isso que a gente chama de melhoria contínua. E quando a gente fala em ferramentas de qualidade, existem diversas que nós poderíamos citar aqui, mas a gente pegou um exemplo específico que é o ciclo PDCA. Esse ciclo é fundamental para toda e qualquer empresa que pensa em trabalhar de maneira
contínua na evolução dos seus processos de qualidade. Como a gente pode perceber dentro desse ciclo, a gente começa pelo quadrante chamado planejar. Quando a gente fala de planejar, o que é planejar? É ter com antecedência todas as possibilidades de um resultado futuro. O que eu espero desse meu resultado futuro? Para isso eu preciso planejar com antecedência, verificar quais são as variáveis que estão envolvidas dentro desse processo para que de alguma maneira eu possa obter um resultado lá na frente que seja satisfatório dentro daquilo que eu planejei anteriormente. Depois de planejar, a gente de fato vai desenvolver aquele processo. Pode ser dentro de logística, mas pode ser dentro de qualquer outro segmento dentro de uma indústria. Pensando nesse sentido, como eu vou desenvolver esse projeto? Já foi planejado, eu vou colocar a mão na massa e vou desenvolver de fato, colocar esse produto ou esse serviço de fato para acontecer. E aí eu vou checar. Tudo que a gente faz precisa ter um cheque o tempo todo. Verificar, será que o caminho que nós planejamos lá atrás de fato está correto? E principalmente está alinhado àquilo que o mercado está exigindo com relação a esse produto ou esse serviço que eu coloquei no mercado? Se sim, a gente dá continuidade. A gente vai checando o tempo todo. Se houver algum problema, a gente volta a planejar novamente, desenvolver e aí efetivamente colocar esse processo, dar continuidade a esse processo no mercado. E por fim, agir. E esse ciclo, naturalmente, é um ciclo virtuoso, ele não para nunca, para que a gente possa ir corrigindo possíveis problemas e dando continuidade naquilo que está dando certo. Portanto, o ciclo PDCA, ele é uma das ferramentas mais importantes dentro das ferramentas de qualidade, porque permite que a empresa tenha maior flexibilidade para ir corrigindo os problemas ao longo do caminho e certamente toda e qualquer empresa terá, no curso daquilo que foi planejado, que mudar algumas pequenas questões, ainda que esse planejamento tenha sido feito de maneira muito planejada, porque existem diversos fatores relacionados ao mercado, à concorrência ou a problemas internos da empresa que de alguma maneira necessitam de ajustes e esse planejar, desenvolver, checar, de fato agir de maneira corretiva é que fundamenta essa técnica que é tão aplicada pela grande maioria das empresas sérias que prezam pela qualidade dos produtos e dos serviços que ofertam no mercado. Outro método extremamente interessante de ser utilizado como ferramenta de qualidade é o sistema JIT, ou Just in Time. Significa justo no tempo. O que significa essa sigla que, de certa maneira, é bastante disseminada na atualidade, que é utilizado largamente dentro da indústria? A ideia central é fazer com que esse sistema funcione como uma ferramenta que ajude a empresa a otimizar de maneira muito objetiva todos os recursos os quais ela utiliza. A ideia central é disponibilizar para o cliente final, aquele que vai receber o produto ou serviço, o produto no tempo certo, na quantidade certa e fazer com que a empresa, de alguma maneira, tenha maior lucratividade porque ela vai trabalhar num sistema que não é o trabalhando, por exemplo, com grande quantidade de estoque. A ideia central é fazer com que o sistema seja puxado, ou seja, o consumidor demanda e eu produzo o produto, entregue para ele de acordo com a demanda que ele tem. Isso evita, por exemplo, que as empresas tenham um grande investimento em inventário. E como vocês sabem, já viram em aulas anteriores, inventário é dinheiro parado, significa que a empresa está investindo o seu capital e deixando ele lá preso dentro de um armazém, por exemplo. Ele pode ficar obsoleto, ele pode ser roubado, pode acontecer algum tipo de avaria, esse material simplesmente pode desaparecer e tudo isso gera, de alguma maneira, um problema administrativo para essa empresa que faz um investimento de grande monta e às vezes acaba tendo parte de prejuízo por conta desse estoque. O sistema Just in Time ajuda, de certa maneira, a escoar essa produção de maneira mais organizada, portanto mais eficiente e sem dúvida nenhuma a empresa obtém maior lucratividade. Quando a gente fala em processos logísticos, dar velocidade e efetividade em todo e qualquer processo faz com que a empresa seja mais competitiva e, claro, consiga lucrar efetivamente muito mais, porque diminui retrabalhos, diminui uma série de problemas que estão envolvidos nesse processo. E o sistema JIT, que é o sistema Just in Time, ajuda sistematicamente essas empresas a obter maior excelência nesses processos. Para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse mercado, eu trouxe também aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre qualidade
de produtos e serviços no mercado, o que significa um pouquinho essa questão de qualidade, para amplificar um pouquinho o conhecimento sobre qualidade, porque de fato não é um tema tão simplista quanto parece ser quando a gente fala do processo de qualidade. E depois, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre gestão de qualidade segundo o Sebrae, também coloco um link bem interessante aqui, que eu acho que vai ampliar um pouquinho o que vocês têm de conhecimento com relação a esse universo. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre ferramentas de qualidade e melhoria contínua. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.